coração e a mente de cada um desses que aqui estão. Tu conheces, Senhor, por dentro e por fora. E nós oramos que nesta hora, de uma maneira especial, o Senhor venha mover os corações dessas vidas, dessas almas, desses queridos e amados do Senhor que aqui estão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Mais forte, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode assentar. Se você tiver Bíblia, acompanhe comigo a leitura da Sagrada Palavra de Deus. Se não, você pode olhar e acompanhar no projetor, que no livro de Romanos capítulo 5, versículo 20. Eu quero falar para você nessa tarde sobre algo que não existe na terra, que não, na verdade, não nasceu na terra, veio do céu. Eu quero te falar sobre a graça de Deus. Toda vez que eu ouço essa palavra, essa pregação, essa ministração, eu digo que uma pessoa só não é crente, só não serve a Deus ainda porque não ouviu essa pregação. Porque a graça de Deus, ela é irresistível. O amor de Deus, ele é irresistível. E Romanos capítulo 5, versículos 20 diz: porque a lei veio para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diga assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe que eu dei o título dessa mensagem, vou falar sobre a graça, é o tema, o título é Histórias da Graça. Eu creio que se nós tirássemos uma foto de Deus, eu creio que nessa foto sairia a expressão graça de Deus. Se você quer conhecer quem é Deus, você deve conhecer a graça de Deus. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Jesus, o Deus que servimos e aqui pregamos, Ele é, segundo as Sagradas Escrituras, a expressão exata de Deus. Diga: Jesus é a expressão exata de Deus. Então, se você quer ver quem é Deus, você deve olhar para Jesus. Se você quer ver o que Deus pensa, você deve observar o que Jesus pensa. Se você quer saber o que Deus ama, você deve olhar para o que Jesus ama. Se você quer saber o que Deus odeia, você deve olhar para o que Jesus odeia. Se você quer saber o que Deus valoriza, você deve olhar para o que Jesus valoriza. Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser, do próprio Deus. E é interessante que a Bíblia nos mostra que Jesus veio à terra para revelar a Deus, para expressar a Deus, para mostrar quem Deus é. E uma maneira que ele usou para manifestar a face de Deus aos homens foi expressando a graça de Deus. E ele usou um método. Jesus usou um método para expressar a graça. Dentre outros, eu quero ressaltar um, que era o método de contar histórias que iriam realçar a graça de Deus. Existem palavras e conceitos que são dificílimos de serem feitos. Por exemplo, eu fui professor de física e existe um conceito que ninguém fez até hoje na física, que é um conceito completo do que é energia. Energia é algo
tão amplo e tão complexo que Einstein não conseguiu elaborar um conceito sobre o que é energia. Newton não conseguiu. É difícil, é tão complexo. Então, para explicar bem a energia, você tem que fazer analogias, tem que contar histórias. A graça de Deus, ela é tão ampla, e eu sei que eu estou tomando aqui uma comparação muito pequena, a energia com a graça de Deus, mas só sobre esse aspecto, se a graça de Deus é tão ampla que não dá para emitir um conceito simplificado, é difícil você emitir um conceito simplificado sobre o que é graça de Deus. Então, para explicar bem graça de Deus, Jesus usou uma estratégia, um método, ele contou histórias, e é histórias da graça de Deus. E no capítulo 15 de Lucas, então há um texto que fala de algumas histórias que Jesus contou, e por detrás, o pano de fundo dessas histórias, aqui nós temos um banner, poderíamos considerar aqui um quadro. Então nós temos aqui um pano de fundo, dá para perceber que há aqui a face dessa irmã, há algumas letras, mas há um pano de fundo de toda essa arte aqui, que dá a tônica, que dá, não é, na verdade a expressão, é o pano de fundo. E Jesus contou algumas histórias, e o pano de fundo dessas histórias era revelar o coração de Deus por detrás delas. Ele usou essa estratégia de contar histórias para revelar a graça de Deus. Em Lucas capítulo 15, ele conta 3 histórias. E eu queria contar essas histórias para você. Jesus conta, a Bíblia diz no versículo 1, se você estiver acompanhando, Lucas 15, 1. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Diga assim, os pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. É interessante que quem ia para ouvir Jesus não eram os santos, os justos, eram os pecadores. Os cultos de Jesus eram meio parecidos com esse aqui, ó. Os pecadores é que vinham. Você sabe melhor do que eu. Quantos pecados não foram confessados aqui hoje de manhã? Quantos pecados não entraram aqui nesse lugar? E olha, talvez você fique pensando, esse negócio de buscar a Deus na igreja dos crentes não é algo muito para mim, isso é coisa para quem é crente. Pois eu te digo, na igreja de Jesus, eram reuniões similares a essa aqui. Os pecadores é que vinham parar para ouvi-lo. A Bíblia diz que os publicanos e pecadores é que sentavam à roda, que participavam da reunião para ouvir Jesus pregar. Porque Jesus tinha uma missão, salvar o que havia se perdido. Tem alguém aqui que havia se perdido? Ou melhor, deixa eu fazer a pergunta ao inverso. Tem alguém aqui que não havia se perdido, estava achado, estava bem, salvo, totalmente curado, liberto? Tem alguém aqui que estava assim? Deixa eu ver. Não tem ninguém? Se você veio, eu quero te liberar agora do encontro. Se você já veio salvo, curado, liberto, esse encontro não é para você. Não, pastor, eu preciso ser achado, eu preciso ser salvo, eu estou precisando de Deus mesmo. Então esse é o seu lugar. Era esses que se reuniam em volta de Jesus para ouvi-lo falar. Os pecadores e publicanos paravam para ouvi-lo. O versículo 2 diz algo interessante. E murmuravam os escribas e os fariseus dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Os religiosos não gostam muito dessas reuniões aqui não, viu gente? Gente religiosa não gosta muito disso. Mas eu vou dizer, Jesus gosta e nós gostamos também. Nós queremos ser como Jesus. E ele então passa a contar algumas histórias para os pecadores. E essa história ele quer revelar o coração de Deus aos pecadores. E ele fala sobre a parábola da ovelha perdida. Versículo 3. Então lhe propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? 5. Achando-a põe sobre os ombros e cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus conta a história de uma ovelha, de um pastor, que tinha 100 ovelhas, e cuidava muito bem dessas 100 ovelhas, porque ele sabia, do meio de 100, ele sabia claramente, criteriosamente, que uma faltou. Olha que cuidado maravilhoso.
e uma se perdeu. E Jesus então, a Bíblia diz que esse pastor, Jesus contando, esse pastor largou as 99, aparentemente uma atitude irresponsável, e foi lá atrás da uma que se tinha perdido. Mas a Bíblia fala o seguinte: foi em busca dela até encontrar. Não é assim, saiu para procurar para ver se acha. Não, ele foi atrás dela até encontrar. Esse é o pastor. Ele saiu atrás dessa ovelha até achar, até encontrar. Isso é um bom pastor? Sabe que na vida nós precisamos de um bom pastor. Ontem aconteceu algo interessante. Eu fui ligar para um dos nossos pastores de São Paulo, né, para acertar os detalhes da vinda dele para cá, o pastor Marcelo. E ele mudou o telefone, então atendeu na casa de uma outra senhora. E eu liguei e falei: o pastor Marcelo está aí? Ela começou a rir. Pastor? Que não tem pastor não. Eu falei: não tem não, pastor Marcelo. Pastor, não está aí não? Ela falou assim: não, que não tem pastor não, aqui nós não temos pastor. Eu falei: você não tem pastor não? Eu aproveitei a deixa. Você não tem pastor não? Por que é tão bom? Não, que nós somos todos espíritas. Eu falei: olha que chato, você podia ter um pastor. Você não sabe tanto que ter um pastor é uma bênção na sua vida. Talvez ela, como talvez você, não tenha essa ideia de que pastor é bom, mas Jesus está falando sobre o pastor aqui, que é um bom pastor. E na verdade ele está falando do bom pastor, que é ele mesmo, é o próprio Deus. Deus é um pastor cuidadoso, que vai atrás da ovelha que se perdeu até achar, até encontrar. E a Bíblia diz que, achando-a, ele foi atrás e achou. No versículo 5, ele põe no ombro e vai fazendo festa. Depois a Bíblia diz que ele reúne os amigos, o pastor, e faz uma festa. Talvez você tenha a ideia de que Deus é um Deus careta, um Deus carrancudo, um Deus, né, seríssimo, sisudo. E você nunca imaginaria que Deus pegaria uma ovelha, botaria no ombro e saía fazendo festa. Achei. Reuniria os amigos e falaria: vamos fazer uma festa aqui. Vamos fazer uma festa porque eu achei a minha ovelha que havia se perdido. Talvez não é essa ideia que você teria de Deus, mas eu quero dizer, Jesus disse, no final da parábola, a lição da história é o seguinte: ele é esse pastor. E sabe quem é essa ovelha perdida? Que o pastor saiu atrás até encontrar, para pegar no ombro. É Deus. E sabe quem é a ovelha perdida? Você. E eu posso te dizer, já tem uns aqui que Jesus já está carregando no ombro. Outros você está pegando pela perninha. Outros você já está pegando no colo. Tem uns que estavam querendo escapulir, mas o bom pastor vai atrás de você até achar. Mas ele vai te achar nesses dias, neste lugar. E eu vou dizer, amanhã ele vai andar aqui com você nos ombros, pulando e fazendo festa. Achei a minha ovelha que havia se perdido, se enveredado pelo caminho da prostituição, das drogas, do álcool. Mas eu achei, porque o bom pastor, ele não vai para procurar para ver se acha, ele vai até achar. E eu posso dizer, hoje de manhãzinho, quando você acordou arrumando suas coisas para vir para cá, o bom pastor já estava te pegando pelo pé. O bom pastor já estava te achando. E algo mais vai acontecer. Ele conta outra parábola, versículo 8. A parábola da dracma perdida. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Diligentemente até encontrá-la. Diga assim: procura até encontrar. E tendo achado, reúne as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha se perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe que ovelha perdida fala daquela pessoa que de alguma forma se desvirtuou do caminho. Que de alguma forma, como o pastor Naum falou aqui hoje de manhã, tinha sonhos bons, um coração bom, não é? Mas de alguma forma foi parar lá no pecado, na droga, foi parar lá na prostituição, no adultério, foi parar lá na idolatria, foi parar no pecado, foi parar longe de Deus. E sabe que ovelha é o seguinte: ovelha é um animal dócil, um animal que não sabe muito, se perder do rebanho, do pastor, não tem muita direção depois. Por isso que precisa do pastor ir lá atrás. E muitos de nós acabamos nos tornando como uma ovelha dessa um dia na vida. Que a gente chega numa situação que a gente não sabe nem para onde vai mais. Quantos já se viram numa situação assim? Quantas pessoas? Podem levantar a mão e dizer: eu já me vi assim. Quantos podem? Hoje aqui nós vemos nos apelos aqui tanta gente nessa situação, não é?
chegou num lugar que não sabe mais nem como, para onde ir. Chegou na situação da depressão, situação de pensar até em tirar a própria vida. A dracma perdida fala daquele, a ovelha perdida então é aquele que perde no meio do campo, no mundo. Agora a dracma perdida fala daquele que perde dentro de casa. A Bíblia diz que tem algo valioso, que é uma dracma, que falam de uma moeda cara, e que se perdeu dentro de casa. E que a dona da casa, ela foi, varreu, visitou, chacoalhou e procurou a dracma até achar. E por final achou e fez festa novamente. Olha que festa de novo. Então nós vamos fazer o seguinte. É um grande desafio para mim pregar depois do almoço. Porque já tem gente assim já, né? Então eu vou contar até 3. Você vai dar um pulo e dizer... Já te ensinaram a falar aleluia aqui, não já? 2 palavrinhas-chave vou te ensinar aqui. Aleluia e amém. Se estiver falando alguma coisa aqui, você concorda, você fala, gente, é isso mesmo. Fala, amém. Se estiver falando alguma coisa, seu coração vibra, fica alegre. Você fala, aleluia. Pastor, o que é isso? Amém, você está falando, é assim mesmo, eu concordo. Fechei, estou contigo e não abro. É isso aí, amém. E aleluia é o seguinte, Deus seja louvado, eu louvo a Deus. Ok? Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui? Diga amém. Diga amém. Eu vou contar até 3, você vai dar um pulo e dizer aleluia. Mas é todo mundo. Se não, os servos estão aí pertinho de você. Fica de olho, servo. Todo mundo vai dar um pulo. 1. Calma. Você vai pular, vai sentar. 2. Todo mundo, ok? 3. Dá um pulo e diga aleluia. Mais outro. Mais um. Mais outro para finalizar. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Aleluia. Fala pro seu irmão do lado, fala assim, o amor de Deus vai te pegar hoje, você não vai correr não. Pode falar para ele. Fala assim, ó, o bom pastor vai atrás de você até achar. Pode falar, ele vai até achar. Quantos estão comigo, diga assim, amém, Jesus. Então olha para cá, diga amém. O que acontece então é que Jesus conta a parábola da dracma perdida, que conta a história de uma mulher que procura essa dracma que havia se perdido até achar, até encontrar. É impressionante essa atitude. Essa mulher aponta para o Espírito Santo, essa mulher aqui aponta para o próprio Deus, o coração de Deus, de cuidar, de sustentar, de ir atrás, até achar. O que é a dracma? É algo de valor. É algo valoroso para aquela mulher dessa parábola. Agora tem um detalhe, a dracma foi perdida dentro de casa. Fala para o seu amigo do lado, seu irmão do lado, dentro de casa foi perdida a dracma. Tem gente que está perdido dentro da igreja, dentro da sua religião. Tem gente que está lá no mundão, na balada, na festa, nas drogas. Você não, você é daqueles que não está lá fora. Você está dentro de uma religião, está dentro de uma igreja, mas está perdido assim. A dracma fala de alguém que está perdido mesmo dentro da religião, dentro da igreja, dentro de casa. Mas eu vou dizer, o Espírito Santo está aqui e vai te procurar até achar. E quando ele acha, ele faz festa novamente. Olha a festa aí. E por fim ele conta a parábola do filho pródigo. Versículo 11 em diante. Sobre essa parábola do filho pródigo, é o sermão mais pregado no mundo inteiro. Você vai ouvir aqui uma palavra que o mundo inteiro está ouvindo. Todo pregador, um dia na vida, prega essa palavra. Diz o seguinte, versículo 11. E continuou, certo homem tinha 2 filhos. Jesus aborda o contexto, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. Primeira coisa, Jesus está falando de relacionamento entre pais e filhos. Primeiro ele quis mostrar a graça no relacionamento entre um pastor e uma ovelha. Depois ele quis revelar a graça no relacionamento ali de uma dona de casa com uma dracma perdida, que é uma moeda cara. E agora Jesus vai revelar a graça e demonstrar a graça dentro do contexto familiar. Ô contexto bom, hein, gente? Para revelar o que é realidade de amor e de aceitação e graça de Deus. Eles vão falar, certo homem tinha 2 filhos. Dentro de um contexto familiar. Para ilustrar sua graça entre o relacionamento pais e filhos. Por que Deus faz isso?
Porque Deus é verdadeiramente Pai. Diga para o seu irmão do lado: Deus é verdadeiramente Pai. Só Deus é verdadeiramente um Pai. Deus é o Pai. Tanto que Jesus nos ensinou a orar: Pai que está nos céus. Ele é o Pai bendito, Pai santo, santificado é o seu nome. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Olha, Deus é Pai, e além de ser Pai, Ele tem filhos, e tem heranças, e tem herdeiros. Diga assim: Deus é Pai, tem filhos, herança e herdeiros. Você está conhecendo um pouco quem é Deus. Primeiro, Deus é Pai, Ele tem filhos, Ele tem herança e tem herdeiros. Essa parábola está nos mostrando quem é Deus. Talvez para você Deus é uma energia cósmica. Aqui eu estou te mostrando, Jesus está mostrando, Deus é um Pai. Deus é um pastor. Talvez você pensou que Deus era um espírito iluminado. Talvez você pensou que Deus era uma mente superior. Eu estou te ensinando. A Bíblia diz que Ele é um Pai, que tem filhos, que tem heranças e tem herdeiros. Agora, essa parábola nos mostra então aqui que Deus é um Pai amoroso, rico. Você já viu pobre com herança? O que pobre deixa para a família? Dívida para pagar. É ou não é verdade? Alguém que tem herança? São poucos que têm herança. Deixa eu ver. Alguém tem herança? Levanta a mão. Não vi nenhum ainda, me ajudem. Balança a mão. Herança, você tem herança? Ó, um ali, ó, abençoado, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uau! Gente, cheio de herdeiro aqui, que bênção, irmãos. 13 no meio de mais de 3.800. Realmente não tem muitos herdeiros. Porque na verdade não tem muitos pais que são ricos e que são nobres ao ponto de deixar herança. Mas o Deus que nós pregamos aqui, Ele é Pai e Ele tem heranças. E Ele tem herdeiros. Oh, maravilha! Agora a parábola continua. E lembra-se que a parábola tem a intenção de revelar o coração de Deus por detrás disso tudo. Versículo 13. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Agora a parábola nos mostra a traição de um filho. A traição de um filho. Os filhos nem sempre fazem o que os pais nos ensinam, não é verdade, irmãos? Nem sempre. Eu tenho filhos, ainda não experimento o que é isso, e Deus me livre disso, de experimentar. Mas eu conheço muitos pais frustrados e filhos que traíram seus pais. E aqui essa parábola conta a história de um filho que traiu a confiança do pai. Ah, não estou vendo traição. Só porque ele pegou as heranças dele e saiu para torrar, não traiu. Quando você pega a herança, é quando o herdeiro, o possuidor da herança morreu, não é verdade? Quando o possuidor da herança morre, então o herdeiro assume a herança quando atinge a maioridade. O que acontece aqui é que o pai não tinha morrido. E o filho chegou no pai e falou assim: pai, me dá a herança. Em outras palavras, o que esse filho estava falando para o pai? Pai, para mim é o seguinte, eu já morreu, já tenho tempo. Para mim, você e nada e ninguém é a mesma coisa. Para mim, com você ou sem você, nada serve. Com o senhor ou sem o senhor, nada serve. O fato é esse. O pai morreu. Isso é traição, porque o pai não tinha morrido. E o pai era bom, e o pai era rico. E ele pegou a herança. E o que é interessante desse pai, que me deixa abismado nessa história, é que o pai dá a herança ainda. O menino está indo embora, vai torrar tudo, vai levar embora. Alguns pais falam: vai, mas vai só com a sandália havaiana que está no seu pé. Vai, mas vai só com a roupa do corpo, seu ingrato. Mas esse pai não, falou: a herança que você quer? Tudo bem, toma aqui. Você tem herança, você tem direito mesmo, é seu. Esse filho que traiu o pai, aponta para você e para mim. Nós recebemos a herança que é a vida. Deus nos deu a vida. E muitos de nós temos lançado a nossa vida pelo ralo. Estamos saindo a viver dissolutamente. Deus para nós é como esse pai desse filho ingrato aí.
Não, Deus, você já era. Você já ouviu? Não é no mundo eles não dizem esse negócio? Deus morreu. Já ouviram essa história no mundo? Quantos já ouviram? Na faculdade eles falam muito isso, a morte de Deus. Tem até um escritor famoso que fala sobre isso, a morte de Deus. Deus morreu, os filósofos gostam dessa história. Deus morreu. Deus morreu, que Deus é coisa pra gente tapada, arcaica, gente ignorante. Você vai na universidade, você vai ouvir isso. E ali estão os mentores que vão governar a nação. E eles estão aprendendo sobre isso. Na verdade, essa é a mentalidade do mundo. Deus morreu, que Deus? Pra que Deus? Pra que orar, ficar rezando o tempo todo? Vocês rezam demais. Fica rezando. Vai lá para esse encontro, fica lá a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira. Que é isso? Isso é um desperdício. Você podia estar fazendo um curso, um aperfeiçoamento, melhorar a sua profissão. Você podia estar fazendo alguma coisa interessante. Você vai para a igreja. Esse negócio de Deus é perca de tempo. Em outras palavras, Deus morreu. Pega a sua vida. Eu lembro-me, quando eu me converti, eu tinha 18 anos de idade. E com 21 anos, eu recebi um chamado para um ministério para me tornar pastor tempo integral e abrir mão de tudo. Eu era universitário, dava aula, era professor. E eu abri mão, não era muita coisa, mas eu era um grande potencial. Os meus professores, meus tios, eles vieram todo mundo conversar comigo quando eu decidi abrir mão. Falaram, você está louco? Você tem um potencial. Você pode ser um grande empresário. Já tinha uma empresa, já estavam programando a gente abrir uma empresa juntos. Águia Construtora, já tinha até um nome. Eu ia ser engenheiro, meu irmão é engenheiro, tem um cunhado que é engenheiro, meu sogro é corretor, nós já estávamos articulando tudo. Eu abri mão de tudo para vir, para servir a Deus, virar pastor. Muita gente falou, é loucura. O José Carlos, ele é tão jóia, tão inteligente, ele pode ir tão longe, mas vai virar o pastor. Que é isso? Isso, em outras palavras, sabe o que o mundo está dizendo? Deus morreu, pega a sua vida e vai viver. Eu lembro que um tio virou para mim e falou, você vai curtir sua vida, rapaz, você está novo. Eu tinha essa mentalidade. Eu convenci-me. Eu me tornei convencido que os crentes estavam certos antes de me converter. Primeiro, eu assumi. Os crentes realmente eles estão no caminho. Porque eles estão com a Bíblia e estão com Jesus, não tem como errar. Eu convenci ímpio ainda. Mas eu fazia o seguinte cálculo. Com 40 anos eu vou começar a servir a Deus. Porque aí eu já curti a vida, torrei a minha herança. E depois eu vou servir a Deus. Esse é o caminho do mundo e é o caminho que muitos têm seguido. Esse caminho do filho pródigo. Só que esse caminho, queridos, é um caminho da alta traição contra o pai que te fez e te criou. Só que ele termina sempre a um fundo do poço, no final da estrada do filho pródigo e de um filho pródigo. Versículo 14 ao 16. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Versículo 16. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Como sempre acontece entre os pródigos, chega um momento em que eles chegam ao fundo do poço. Talvez esse é o seu momento. Talvez esse sábado é o seu momento. Você chegou, talvez foi semana passada, foi ontem. Chegou no fundo do poço. Mas sabe que o fundo do poço não é o pior lugar? Por incrível que pareça, às vezes o fundo do poço é o lugar da esperança nascer. Para esse filho pródigo, ele chegou no fundo do poço e a Bíblia diz que ele caiu em si. Porque não tem jeito, gente. Esse caminho da traição contra Deus, de viver divorciado de Deus, separado de Deus, esse caminho da voz do mundo que diz Deus morreu, o final desse caminho, eu te digo, é fundo do poço. Esse caminho consome toda herança e no final de tudo vai comer comida dos porcos. Vai comer comida dos porcos. Fala de viver escravizado por demônios. Fala de viver uma vida de segunda categoria. Ah, mas tem rico que tem ímpio, tem gente que não é crente e tem dinheiro. Tem dinheiro, mas é como o pastor falou aqui na frente. Tem dinheiro para comer camarão, mas não tem fome para comer nem um arroz com feijão. Fundo do poço. Vai comer comida dos porcos. Esse é o caminho daquele que trai a Deus, daquele que divorcia de Deus, dessa voz que diz Deus morreu, vai curtir a sua vida. Essa é a voz, mas esse é o caminho. E eu estou dizendo, o final desse caminho é fundo do poço. Mas a Bíblia diz, e continua, versículo 17 e 18, que no fundo do poço ele caiu em si. Diga assim, ele caiu em si. Diga assim, um filho pródigo caiu em si.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem? Do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou levantar, vou ir ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. É interessante que no fundo do poço, foi um momento em que o filho pródigo caiu em si. Ele caiu a ficha, ele caiu na real. Ele acordou para a vida. E sabe, ele parou e avaliou e falou: gente, eu estou aqui nesse fundo do poço e eu conheço meu pai. Eu sei que com o meu pai, só os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu. Eu vou fazer o seguinte: ele caiu em si e fez um plano. Um projeto de volta. Diga-se, um projeto de volta. Ele caiu em si lá no meio das alfarrobas, das comidas dos porcos. Ele caiu em si e falou: gente, eu tô fora, eu tenho que voltar. Eu me lembro, antes de eu converter, eu caí em si, eu estava num show. Os jovens aqui, talvez, na minha época, tinha uma banda baiana que fazia um sucesso enorme, que era o Asa de Águia. Ainda faz? Asa de Águia. Vinha no Jaó, lotava, dava mais que isso aqui. Eu estava lá no show, eles fizeram aquela música, vocês vão lembrar: na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Zombaria contra os crentes. Eu estava lá, naquele show. Na hora que eles começaram a cantar essa música, veio uma pessoa vestida de diabo e começaram a fazer isso. Na hora, eu parei e caí em si. Eu parei e falei: isso está errado. Eu estava com uma latinha de Skol e uma garota do lado. E estava lá: isso aqui está fora. Isso aqui não vai dar em nada. Não é possível que a vida é só isso. Não é possível. Eu tenho aqui a Skol, eu tenho a garota, eu tenho a festa, mas não preenche. Essas comidas de porcos aqui não vão preencher. E ali eu caí. Impressionante, né? Lá no show, cantando na casa do Senhor não existe Satanás. Lá eu acordei para a vida e falei: está fora isso. Minha mãe já era crente. Eu pensei naquela época, naquele dia, eu falei: eu acho que eu vou andar onde minha mãe tem andado, na casa do Senhor. E ali eu fiz um projeto para vir para a casa de Deus. E isso está acontecendo com o filho pródigo. Ele fez um projeto de voltar para Deus. Só que ele tinha um projeto da seguinte forma: ele tinha uma imagem errada de Deus. Ele falou: Deus, eu vou voltar lá. E eu pequei, eu aprontei mesmo com Deus, eu sou pecador mesmo, eu sou terrível. E eu acho que Deus não vai me aceitar muito bem. Deus vai me perdoar, vai me aceitar, mas Ele vai me colocar aí como um funcionário dele. Então eu vou voltar. Só que Ele vai me colocar como um funcionário. Aí é que está o equívoco da humanidade. Aí é que está o equívoco dos filhos pródigos. Eles não se equivocam quando fazem um plano de voltar. Mas eles se equivocam quando dizem: não sou digno de ser chamado seu filho. Como ele diz no versículo 19: já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele concluiu isso. Versículo 20. O encontro do filho pródigo e do pai gracioso. E eu quero encerrar falando desse encontro. E levantando-se foi para o seu pai. E via ele de longe quando o seu pai o avistou. Diga assim: seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Meu Deus do céu. Você tem que imaginar a cena. Vamos imaginar a situação. Presta atenção. Seu filho. Quantos têm filhos aqui? Levanta a mão. Foi embora de casa, chutou o balde, fugiu. E tem mais, pediu herança, pediu o carro que poderia ser dele, o que era dele, levou, foi embora. E tem mais, torrou tudo. E tem mais, quebrou. E o que é pior, voltou. É pior, na nossa mentalidade, esse é um sem vergonha. Ele vai, torra e ainda volta com a cara lavada. Essa é a cena. O filho mesmo já sabia, fala: gente, eu aprontei demais. Eu vou voltar lá, mas não vou nem pedir para ser filho de novo, não, vou pedir para ser funcionário. Deixa eu ser funcionário na sua casa. Eu estou voltando, mas eu quero ser funcionário. Sabe que essa é a mentalidade do mundo sobre Deus? Eu vou virar funcionário de Deus, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Deus, o Senhor não quer que eu dou comida, sopão para os pobres? Eu vou dar sopão para os pobres. Deus, o Senhor não quer que eu faça, para Deus me aceitar, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus, o Senhor não quer que eu vou até Trindade, volta a pé, de frente para trás, de trás para frente, subo aqueles degraus de joelho e desço. Eu vou fazer alguma coisa para Deus. Essa é a mente do mundo, que é um mundo pródigo, que não conhece muito bem o Pai, mas eles fazem de alguma forma o projeto: eu vou voltar para o Pai. Mas aí é que está.
ele voltou. Boa escolha sua de vir para esse encontro. Vir para a casa do Pai. Ótima escolha, talvez a melhor escolha da sua história e da sua vida. Se você permanecer nela, eu te afirmo, é a melhor escolha. Há 8 anos eu a fiz, no dia 23 de março de 1997. Foi o dia que eu fiz a minha escolha, foi o dia do meu encontro. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu voltei. Sabe, mas como todo pródigo volta, a ideia que se tem é, o pai vai me colocar só como funcionário, não sou digno mais de ser filho. Realmente, cá entre nós, é digno, gente. Um filho pródigo é digno de ser chamado filho? Se fossemos justos, se você for ser justo, é digno? É ou não? Vamos crer que é, levanta a mão. Vamos crer que não, não levanta a mão não. Não é digno, não é digno mesmo, aprontou. Só que o pai, quando viu, a ideia do filho era o seguinte: eu vou chegar lá, mas ele vai me dar uma surra e vai me colocar como funcionário. Essa é a ideia dele e a ideia do mundo sobre Deus, ok? Então me acompanhando, diga amém. Você está me acompanhando, diga amém mais forte. Fala para o seu irmão do lado, o filho pródigo está voltando. Aí quando ele está voltando, a cena é essa. Eu fico imaginando que é o seguinte: essa história é contada no contexto judaico, lá da época de Jesus. Não tinha metrópole, casa, como nós temos aqui. Era, na verdade, era nos campos. Era aquela casa de campo, certamente, a casa desse pai. Então eu fico imaginando ele numa casa daquelas casas de campo. Ali na frente sempre tem uma porteira e tem um banco ali de madeira, né? Certamente, eu acho que aconteceu dessa seguinte forma, segundo o texto deixa parecer. O pai ia toda tardezinha e toda manhãzinha, sentava naquele banco da porteira e ficava olhando e falava: será que é hoje que meu filho volta? Talvez o vizinho olhava: olha lá, o pai daquele menino que saiu, foi embora, o pai do pródigo. Olha lá, está ele lá na beira da porteira esperando para ver se o menino volta. Tadinho, ele está ficando louco. Já tem meses que ele senta lá todo dia, tardezinha está lá aquele pai sentado para ver se o pródigo volta e ele não volta. Tardezinha ele pensava, talvez ele volte. De manhã não voltou, mas talvez à tarde. Um dia após o outro, talvez 1 mês, talvez 2 meses, 3 meses. Um dia desse estava ele lá sentado, naquele banco. E a Bíblia diz que o filho pródigo decidiu voltar. E quando o filho pródigo decidiu voltar, o pai está lá sentado. E a Bíblia diz que o pai o avistou. Olha, se avistou é porque na verdade estava procurando, né? Certamente ele ficava lá naqueles dias de espera, finalzinho da tarde. Será que hoje ele vem? Aparece lá na ponta, parece um mendigo, alguém vem capengando. Fala: não deve ser meu filho, não, meu filho é príncipe, meu filho é herdeiro. Mas aí vai aproximando aquele menino, aquele rapaz, aquele filho, capengando, e o pai olha. E a Bíblia diz que ele observa o andado, ele observa o estilo, ele observa o jeito. Fala: é ele sim, é o filho. E a Bíblia diz que o pai levanta e o vê e o reconhece. E não só isso, a Bíblia diz que o pai corre. No meio dos judeus, um ancião, a figura de um pai como esse, correr, era algo vergonhoso. Era algo assim muito extravagante. Os pais não correm atrás dos filhos, os filhos que correm atrás dos pais. Mas nessa história de Jesus aqui, o pai está correndo atrás do filho. Talvez o filho olhe e vê o pai correndo, aquele ancião correndo, aquele pai correndo atrás dele e fala: gente, ele vai me bater, está tão nervoso. Mas quando ele chega perto, talvez o filho até fale assim: eu mereço mesmo, pai. A Bíblia diz que o pai corre e abraça. Eu acho que ele pensa: ele errou, ele está enganado, ele não está sabendo que sou eu. O pródigo e o pai gracioso, esse encontro triunfal, mostra-nos quem é Deus. Deus correu atrás dele e o abraçou, e para terminar, deu um beijo nele. E aí o menino chegou: pai, eu já pequei, eu já vou chegar assumindo, pequei contra o Senhor, contra o céu, contra tudo, contra todos. E eu tenho mais, eu não sou nem digno, antes do Senhor falar, já vou te falar, eu não sou digno de ser filho, eu sou servo, eu sou tão pecador, deixa eu só varrer aqui a igreja. Um dia um jovem chegou em mim e falou: ô pastor, eu sei que não sou digno nem de ser crente, nem de estar entre vocês, mas me coloca para varrer o estacionamento aqui. Me faz algum serviço aqui. E
Eu falei para ele: não, Deus te ama. E foi isso que aconteceu com esse filho. E Deus viu, e quando ele falou isso tudo, Deus vira para ele e diz: manda pegar a melhor roupa, as melhores vestes, o anel e a sandália. Coloque-se de pé. Você parece muito com esse filho pródigo. E eu também um dia fui pródigo assim. Mas a diferença da história aqui é no Deus, sabe, gracioso. É na surpresa do amor desse pai. Por que Jesus conta uma história tão linda como essa? Porque Ele quer revelar o coração de Deus para você. Talvez para você Deus é um Deus da religião. O Deus que quer ver você fazendo um monte de coisas para Ele. Mas eu quero te dizer, o nosso Deus, e o Deus que nós pregamos nessa tarde, nesse dia, neste lugar, é o Deus gracioso. Ele é esse verdadeiro Pai amoroso. E ainda que você venha cheio de pecado, torto, andando, alguém que estava abandonado mesmo, alguém que estava no caminho pródigo, ainda que você venha assim, eu quero te dizer, o Pai se levantou e te viu. Quando você acordou de manhãzinha e veio para cá, o Pai olhou e falou: é Ele? Será que é Ele? Eu estou achando que é Ele. E quando você pegou o ônibus ou o carro e entrou para aquelas portas, o Pai falou: é Ele, é ela. Ela voltou, ele voltou. Eu quero dizer, nesta hora, sabe o que o Pai está fazendo aqui? Ele está correndo em tua direção para te abraçar e te beijar. Sabe o que é isso? Isso é graça de Deus. Sabe quem é esse? Esse é o nosso Deus. Nós não estamos aqui anunciando para você o Deus das religiões, que vai exigir de você fazer algumas coisas para Ele te amar mais, ou fazer menos coisas para Ele te amar menos. Não há nada que você possa fazer mais para Deus te amar mais, e não há nada que você pode fazer menos para Deus te amar menos. Como não podia nada ser feito para aquele pródigo, para aquele pai amar ele mais ou menos. Eu quero fazer um apelo para aqueles filhos pródigos que decidiram, quando vieram para esse encontro, voltar para a casa do Pai. Eu quero te falar, o Pai está aqui. Eu conheço o Pai, Ele está aqui. E Ele quer te abraçar e te beijar. Ele não quer te colocar como um mero servo. Ele quer te amar. E se esse é o seu caso, pastor, eu sou esse pródigo. Esse aí é o Deus? É esse que eu quero. Esse é o Deus, eu sou o pródigo. Quem é o Deus? É esse? É. Eu quero voltar para Ele. Eu quero me entregar a Ele. Se esse é o seu caso, eu quero que você abaixe a sua cabeça agora. Feche seus olhos. Enquanto o som toca. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Você vai abaixar a sua cabeça. E se esse é o seu caso, você vai levantar a mão, todos com a cabeça baixa e olhos fechados. Você vai levantar a mão direita. Esse é o meu caso, mas é bem alto. Você vai levantar. Pastor, esse é o meu caso. Eu quero voltar para o Pai. Você vai levantar bem alto a mão direita, com a cabeça baixa ainda e a mão direita levantada. Continua com a mão direita levantada. Você está dizendo para o Pai: Pai, eu quero voltar. Talvez você estava dizendo: eu não sou digno de ser crente. Não, eu nem mereço esse negócio aqui tudo. Esse povo que fala essas palavras bonitas para mim, mas eu sei quem eu sou. Mas o Pai te diz: manda preparar umas vestes. Eu andava põe por aí um anel no dedo dele e porém novas vestes. Você que está com a mão levantada, sem nenhuma direção. Você vai sair do seu lugar e vai ajoelhar aqui à frente ou pelos corredores. Se não couber aqui, se ajoelhe na sua cabeça. Pelos guetos desta vida. 2, 3. Procurando dizendo: Pai, solução. Eu te quero, Pai, para os meus problemas. Você pode se ajoelhar aqui na frente. Se não couber
bem aqui à frente nos corredores. Se for bem nos corredores. 1000 ideias em minha cabeça. Pode vir. Construindo Dizendo, meu Pai, pequeno mundo. Pai, eu voltei. Se não couber nos corredores, você pode olhar. Ficava aéreo em muitas drogas. Quero te dizer, Senhor Deus, Os vícios me consumiam ministradores, dia a dia. os outros da equipe, dos que estão ajoelhados, pode ministrar onde eles estão. Mas de repente ouço uma voz. O Pai esperava Eu por você. ouço uma voz Tem gente aqui que ele esperou por que me 20 anos. dizia assim: 45 filho, anos. volta pra mim. Ele estava olhando dia após dia, hoje ele veio. Ele estava olhando dia após dia, agora ele volta. O Pai está aqui. Filho, volta pra mim. E ele vai trocar suas vestes, colocar um anel no seu dedo, Eu te te dar sandálias novas, porque ele é o Deus da graça, não é o Deus da religião. Não há nada que você possa fazer mais para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer menos para Deus te amar menos. Antes da fundação do Pai está aqui. eu te Diga a ele, eu voltei, formei. Diga a ele, Pai, eu voltei. Não temas, eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu te Ouça o que Jesus disse para você. Ouça o que ele eu disse. te Ouça o que ele sustento, filho meu, volta pra mim. Sim, Jesus. Volta pra mim. Oh, Senhor, capture os corações dessas almas com o amor gracioso do Senhor. Capture-os nas garras da tua graça. Filho meu. Oh, aleluia. Sim, Jesus. Os servos, não esqueçam, tem que orar pelas pessoas que estão sentadas. Tem gente que está ajoelhada. É porque ela está dizendo para o Pai: Pai, eu voltei.